Que Deus abençoe a todos os que creem, os que se lançam sobre a palavra de Deus. Quando a gente se entrega a praticar, a obedecer a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé com inteligência, a fé racional, a fé que pensa. Até porque Deus não nos tem dado santos para adorar, para buscar, para pedir favores. Deus nos deu a palavra dele. A palavra dele remete ao pensamento. A palavra dele obriga a gente a raciocinar. A palavra dele obriga a gente a pensar, a pesar, a avaliar. Então, isso é feito na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa inteligência. Então, a fé que Deus nos dá tem que ser acompanhada de inteligência, de raciocínio. Por exemplo, é óbvio, quando a pessoa perdoa, apenas a título de exemplo, Jesus disse que o Pai também vai perdoá-la. Se a gente não perdoa, tampouco seremos perdoados pelo Pai. Quer dizer, uma coisa simples, muito simples, mas de difícil ação, de difícil execução. Por que é difícil? Porque falta a fé inteligente. Quando a pessoa não quer perdoar, quando a pessoa se nega a perdoar, é porque ela ouve a voz do coração, ela ouve a voz do sentimento. Isso é fé sentimental. Esse tipo de fé não traz resultado, porque Deus não aceita essa qualidade de fé. A fé que Deus nos dá é uma certeza, uma convicção. Exige entrega, exige o dar, exige o sacrifício. Não é uma fé assim, simplesmente que a gente agarra e vai vivendo só por causa da religião que professamos. Não. A fé, amiga e amigo, ela tem que estar acompanhada de obediência. A obediência segue a voz da razão, não do coração. O coração não quer obedecer. O sentimento do coração não aceita obedecer, resiste a obedecer. Então fica difícil para a pessoa ter uma fé que agrade a Deus. Fica difícil, porque ela prefere seguir a voz do coração, ela prefere dar atenção à voz do coração. Ela tem ouvidos para ouvir a voz do coração, mas não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus exige sacrifício. A voz de Deus, para ser obedecida, exige obediência. Se não houver obediência, não há de forma nenhuma resultado, não há um milagre. Então, amiga e amigo, pense comigo, raciocine. Não é difícil entender isso. A fé inteligente exige obediência à palavra de Deus. E quando a pessoa obedece à palavra de Deus, ela está usando a fé com inteligência, com razão. Essa é a fé que agrada a Deus. Você que nos assiste nesse momento, que tem sido religiosa há tantos anos, você tem sido uma pessoa até que tem uma fé, mas a sua fé não tem estado na palavra de Deus, a sua fé tem estado no seu coração, ou no coração dos outros, mas não na palavra de Deus. Porque quando a fé está apoiada na palavra de Deus, então
vai acontecer, chova ou faça sol, não importa as circunstâncias. Como o próprio Deus disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas a palavra que sai da boca de Deus, não é a palavra da religião ou dos religiosos, é a palavra que sai da boca de Deus. Então você me ouve nesse momento, entende que os milagres que Jesus fez e faz, eles dependem desse tipo de fé, obediência. Só para você entender, ter um referencial, um exemplo, por exemplo. Quando 10 leprosos se apresentaram para Jesus, pedindo misericórdia, o que Jesus fez? Curou-os na hora? Não. Jesus os mandou se apresentarem ao sacerdote e com oferta das mãos, pela cura alcançada. Mas eles não tinham sido curados ainda. Mas quando eles obedeceram e foram ao encontro do sacerdote para fazer aquilo que Jesus havia mandado, então eles foram curados. Então, amiga e amigo, apesar de apenas um voltar para agradecer ao Senhor Jesus, todos os 10 foram curados. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou a vista do cego de nascença, em seguida, Jesus o mandou, falou, vai lá no tanque de Siloé, lave os seus olhos e você vai ver. O cego obedeceu a palavra de Jesus. Ele foi lá no tanque e quando ele se lavou, ele começou a enxergar. Quer dizer, a fé acompanhada de obediência, a fé prática, a fé inteligente. E isso é o que faz a vida das pessoas ser diferente. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada, quer fazer de você a própria bênção. Mas você tem que seguir os passos da fé. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, quando Abraão obedeceu à voz de Deus, então Deus pôde fazer dele uma grande nação. A mesma coisa com respeito ao perdão. Olha só o texto que nós lemos ontem, vamos repeti-lo hoje. Olha só. Jesus disse assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, é uma questão de decisão, de atitude. O que você faz? Você está aí com uma mágoa no coração. Você está aí com um ressentimento dentro de si. Você carrega isso há anos, décadas. E você, por causa do seu coração, o seu coração que não aceita perdoar, o seu coração que sente a dor de ter sido ofendido até hoje, então você não obedece essas palavras, porque você dá ouvidos à voz do coração, à voz do sentimento, à voz da fé, a fé emotiva. A voz do coração provoca a fé emotiva, sensacionalista.
Então, quando a pessoa decide obedecer a palavra de Deus, não, eu vou obedecer porque Deus falou, o Senhor Jesus mandou que eu perdoasse, então eu vou perdoar. Mesmo que o meu coração não se sinta bem, mesmo que o meu coração seja revoltado contra o perdão, mas eu vou perdoar porque eu considero o Senhor Jesus o meu Senhor. O meu Senhor, e eu vou obedecer à voz do meu Senhor, e não à voz do coração. Então a pessoa obedece. Isso se chama fé inteligente. Esse tipo de fé é que traz a vida diferenciada, a vida abundante que Jesus prometeu. Se a pessoa não praticar, não obedecer, não seguir a palavra de Deus, não colocar a palavra de Deus em prática, de nada adianta. É a mesma coisa você, por exemplo, você está me assistindo aí, a senhora ou o senhor, e você, então, vai fazer um bolo. O que você faz? Você pega a receita do bolo, que você um dia viu, provou, gostou, e você vai para casa e vai fazer esse bolo de acordo com a receita que você recebeu. Então, lá, a receita do bolo diz assim: 2 copos de farinha de trigo, um ovo, uma colher de sal, uma colherzinha de chá de sal, uma colher de açúcar, leite, e mistura isso tudo e deixa a massa descansando. Depois você coloca no forno por 15 minutos, a um determinado grau. Então você vai seguindo de acordo com aquela receita. E aí, quando você tira o bolo do forno, ele está bonito, cheiroso, gostoso, saboroso, fofinho, uma delícia. Porque você seguiu a receita do bolo. Você usou a sua inteligência. Você não usou o coração para fazer o bolo. Você usou a sua inteligência. Agora, quando a pessoa fala, não, eu acho que eu vou fazer o bolo um pouquinho maior. Eu gosto muito de bolo, eu vou fazer o bolo um pouco maior. Então, você põe tantos ovos quanto você quer, tanta farinha de trigo quanto você quer. Vai tudo da sua cabeça, das suas emoções, do seu sentimento. Não, eu quero um bolo maior, enfim. Quando você vai tirar do forno aquele negócio, você tem um tijolo. Então, saiu tudo errado, porque você não obedeceu a receita, você fez daquilo que estava dentro do seu coração. A mesma coisa é com respeito a uma universidade, a uma faculdade. Nós vamos ter o Enem daqui a uns dias, e muitos jovens estão estudando, se preparando. Quando se vai para uma faculdade, minha amiga e meu amigo, a pessoa não leva o sentimento, não leva o coração, ela leva a cabeça. Quando você ouve o professor ensinando, ele está falando para a sua cabeça, ele não está falando para o seu coração. Então você aprende uma profissão. Dali, na sua cabeça, foi formado um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, um psicólogo, enfim. Mas foi formado aonde? Na cabeça. Na cabeça. Então, com aquela profissão, você começa, então, a deslanchar a sua vida, começa a trabalhar, investir naquilo que você é formado, e você, então, consegue ter uma vida de qualidade. Agora, imagine se você fosse sentir ou seguir a voz do professor na base do sentimental.
o professor mandou eu estudar esse livro aqui, ler esse livro, aí eu não vou ler não, estou muito cansado, não vou ler não, não vou ler não. Eu vou para pegar apenas algumas páginas, dar uma lida mais ou menos. Quer dizer, você foi preguiçoso, indolente e quis fazer da sua maneira, da maneira que o seu coração pedia. Seu coração não gosta de pensar. Você sabe que coração não gosta de pensar. Ele não pensa e não gosta de pensar. É preguiçoso, é indolente. Mas a cabeça não. A cabeça pensa. A cabeça sabe que precisa pensar, que precisa raciocinar. Assim também é com respeito à palavra de Deus. A fé vem da palavra de Deus. A fé vem do Espírito que está na palavra de Deus. Então, o Espírito da palavra toma posse da pessoa que lê e obedece e quer praticar e quer ver o resultado daquilo que está escrito, as promessas de Deus. A pessoa quer ver aquelas promessas na sua vida, então ela ouve e pratica aquilo que está escrito. Isso se chama fé com inteligência. Usou a fé com um pensamento. Usou a fé nos pensamentos de Deus. Pensou os pensamentos de Deus. Isso que se chama fé inteligente. E a fé inteligente, obrigatoriamente, traz as promessas de Deus. Porque Deus não promete nada que não vai cumprir. Nem pede nada para a gente que a gente não possa fazer. Se Jesus fala para a gente perdoar, é porque a gente pode perdoar. Mas como que eu posso perdoar se o meu coração não quer perdoar? Despreze o coração e só pense em obedecer a palavra do Senhor Jesus. E você vai ver o resultado. Porque quando você obedecer, por exemplo, orar pela pessoa que perseguiu você, que fez mal a você, que fez, digamos, abusou de você quando era infante, quando era criança, quando era menina, menino, e hoje a sua vida está toda estragada porque você foi abusada quando era criança. E você carrega essa mágoa dentro do seu coração. Então, deixe o coração de lado e use essa receita de uma vida nova, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida com Deus, obedecendo, praticando, perdoando. Como que eu posso perdoar, bispo? Quando você ora pela pessoa que fez mal a você. Ó Deus, eu peço por essa pessoa, ela me fez mal, ela me machucou, ela roubou a minha infância, mas eu quero perdoar, eu perdoo, e eu peço que o Senhor abençoe a vida dela. Como eu peço para o Senhor me abençoar, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Sabe quando você fizer isso, quando você obedecer, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir sobre você, vai remover o sentimento ruim do seu coração. Aliás, ele vai remover aquele coração ruim e vai dar um outro coração para você, um coração que vai combinar com a sua cabeça. Aí você vai ter uma vida nova. Você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura no Senhor Jesus. Então, amiga e amigo, eu pergunto, isso é religião? Não. Isso se chama fé com inteligência. Fé com inteligência. Eu duvido que as religiões ensinem isso. Eu duvido que as religiões sejam capazes de levar um conselho tão verdadeiro e tão produtivo como é o conselho da palavra de Deus. Graças a Deus.